Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Vamos lá? Joia, vamos lá. Ótimo. Então, muito prazer. Eu sou o Igor, da Prismian Group. Um dos nossos parceiros aqui do Reality é a PJ Neblina. O que é a PJ Neblina? É um distribuidor dos materiais, de todos os materiais que vocês viram aqui hoje, que vai poder auxiliar vocês na compra e por vocês estarem conectados na sala da elétrica, vocês vão ter também, obviamente, um benefício por isso. Então, todo o material que vocês comprarem lá dentro vai ter 7% de desconto se vocês pagarem, se for feita a compra, na verdade, para aquisição através de cartão de crédito e se for feito no Pix, vocês vão conseguir até 10% de desconto, porque tem mais 3% de desconto quando é feito o pagamento no Pix. Tudo bem? Bom, agora é o seguinte, né? Finalizando a lista de produtos, vocês, por estarem, não só vocês que estão aqui na sala comigo, mas você que está aí também na internet assistindo a gente, tá bom? Você tem um desconto de 7% em cima de qualquer compra na PJ Neblina, tá? Então é só digitar Sala 7, tudo junto. Digita, por gentileza, Sala 7, né? E dá um ok para ele validar o cupom para vocês. Cupom de desconto. Tudo junto, aplicado com sucesso. Sala 7, isso. Clica no OK. Validado, aplicado com sucesso. A Prismian Group é um fabricante líder mundial na fabricação de fios e cabos elétricos, né? Tanto na parte dos cabos para residências, né? Mas também para cabos de telecomunicação, para cabos que vocês veem aí nos postes aéreos, cabos de média tensão e também cabos de alta e extra alta tensão, né? Que vão até 500, 1000 volts aí nas linhas de transmissão e tudo mais, né? Mas aqui o foco hoje é a gente falar assim que cabo é tudo igual? Jamais. Não, A negativo. gente está sofrendo muito com isso. Eu vou dizer para vocês assim que apesar do cabo elétrico, né, ele ser um elemento, na elétrica a gente chama de elemento passivo, né? Porque diferentemente dos produtos que vocês ouviram aqui, sempre tem uma tecnologia, tem um Bluetooth. Já pensou se tem um cabo com Bluetooth? Não tem como, né? É verdade. É um elemento relativamente simples, né? Mas ele é um elemento de extrema importância numa instalação elétrica. Porque sem esse cabo, que vai levar aquela energia para todos esses equipamentos que vocês acabaram de ver, eles têm que funcionar corretamente, né? Então, eu falo por experiência própria, porque a minha formação, eu sou muito amigo de eletricista, conheço um monte de eletricista, porque eu já fui eletricista, eu trabalhei como eletricista. Ah, que legal. Então, antes de ser engenheiro, eu fui, né, na parte técnica, fui eletricista, trabalhei em fábricas, né? E hoje eu sou o eletricista da família, né? Porque queimou uma lâmpada, ó, o Igor lá, o Igor é o eletricista da família, então vamos lá ajudar, né? Ô, precisa trocar um fio, vamos passar lá, é o Igor que vai passar o fio lá, porque né? Então eu conheço bastante. E queria até contar um fato curioso para vocês aqui. Nesses empreendimentos recentes, que a gente vê um monte de construtor, que não é uma empresa de renome, é um construtor que se diz construtor e faz uma casa e põe lá um cabo qualquer, faz uma ligação qualquer, às vezes une circuitos de iluminação com circuitos de tomada. Você já viu isso, né? Sim. Aí faz o puxadinho, aí pega o primeiro cabo que ele vê ali e leva para lá para fazer tudo, né? Isso é muito comum, né? O que acontece com isso? Você sobrecarrega o circuito lá e aí você tem um problema muito grave, né? Então, eu particularmente, quando eu escolhi essa profissão e quando eu sou chamado assim, eu acho que para vocês, o que eu faço, eu recomendo assim que você chegar na casa do teu cliente e você fazer você está com a antena ligada. Você fazer aquele reconhecimento do campo, o que você tem de oportunidade para ajudar o cara ali, de repente fazer atuação num problema
que ele tem. Eu mesmo tinha um problema. Eu moro num prédio pequeno e a parte de cima é uma cobertura, né? E aí não tinha nenhuma instalação elétrica lá em cima que me permitisse ao menos ligar um equipamento ou fazer um acendimento de uma lâmpada, né? Então eu usei esses dispositivos para fazer acionamento sem fio. Levei só tinha um pontinho de lâmpada lá em cima, eu abri esse ponto de iluminação e eu aciono ele do meu aplicativo. Por que eu fiz isso? Cara, é tão interessante porque eu tenho que subir um patamar de escada para ir lá acender um interruptor, não tem sentido isso, né? Não. Então lá de baixo, ou até mesmo da minha cama, eu vou lá e acendo, meu cachorro vai lá, sobe, faz o xixizinho dele lá, tá tudo bem. Então, essa parte de automação, de iluminação, eu acho que é extremamente importante você mostrar que tem como resolver problemas do dia a dia, problemas do cotidiano, de uma forma bem fácil, tá? E eu queria fazer um comentário aqui. Primeiro, antes da gente falar dos produtos, tá? No projeto de uma casa, eu também participo ainda do Comitê de Estudos da NBR 5410, na ABNT, né? Essa é a Bíblia que a gente tem que ter na mão. É a Bíblia que a gente tem que ter, pelo menos quando eu vi, que vocês receberam esses materiais aqui do Everton, né? Cara, isso aqui é um material excelente para a gente pelo menos entender qual é, né, o nosso beabá, a nossa norma que regulamenta como que você deve fazer a instalação elétrica. Só que um ponto que eu nunca vi nenhum curso abordar, inclusive eu falei com o Everton, ele falou, cara, vamos chamar isso. É o seguinte, normalmente as instalações que chegam do seu poste, o cabo ramal que chega do poste para dentro de uma residência, ele chega lá com 10, 16, 25, residências mais nobres com 35 milímetros, né? Uhum. E a gente pegou como exemplo a casa de um amigo meu que ele estava construindo e nós projetamos a parte elétrica, né? Então, para vocês verem, o cara colocou lá fio para iluminação de 4 milímetros quadrados, era um exagero, né? Hoje em dia com LED muito baixo. E ele colocou 35 milímetros lá na entrada, porque realmente a demanda era muito alta. E a gente optou por usar não esses fios e cabos tradicionais, mas sim os fios e cabos de 1 kV. Já viram falar? Sim, com certeza. E você sabe que o cabo de 1 kV, ele tem, diferentemente do cabo de 750 volts, tá? Que vocês vão ver aqui, eles trabalham com 70 graus de temperatura. O de 1 kV ele trabalha com 90 graus. E nesse 90 graus eu fiz umas anotações aqui, ó. Quando a gente vai para um 10 milímetros, ele suporta, numa condição tradicional, 57 amperes. Um cabo de 90 graus, ele vai para 75 amperes. O de 35, 125 amperes, nessa configuração aqui. E um kV, ele vai para 164 amperes. O que isso me diz? São 31% de aumento de capacidade de corrente. E aí a gente, poxa, ao invés de eu usar um cabo de 35 no ramal de entrada, nós colocamos lá um cabo de 25 milímetros quadrados. Então, o que eu fiz com isso? Eu economizei cobre. Sim. E é o maior preço que você paga dentro de um cabo elétrico, é o cobre. Entendeu? Então, nós fizemos o quê? Ao invés de fazer um único quadro de distribuição central na casa, a gente fez 4 quadros, 2 no patamar de cima e 2 embaixo. E o que chegava nesses quadros era justamente os cabos de 1 kV, que a gente reduziu pra caramba o custo de cobre. Então, só de você usar, ao invés de você usar um cabo tradicional de 750 volts, que opera com 70 graus, a gente chegou a trabalhar com cabo de 1 kV, que opera com 90 graus, e aí você aumenta 30% da sua capacidade de condução de corrente. Tá? Então essa é uma dica que eu dou, porque muitas vezes
a gente já fez ramais de entrada, refez, né? Porque eletricista normalmente ele vai lá para refazer um trabalho, né? É. E aí nessa hora que você pode ajudar o teu cliente, né? Propondo uma solução mais econômica. Para ajudar vocês, então, nós da Prysmian disponibilizamos aqui um material didático Obrigado. para que vocês tenham como fazer as anotações, né? Deixa eu aproveitar aqui o seu. E aí eu já faço um merchan aqui do que tem aqui, ó. Então, aqui você tem um caderninho, tá? Ah, legal. Um bloquinho para obrigado. tuas anotações. E esse material aqui é o Guia de Instalações Elétricas Residenciais, né? Certo. Nós da Prysmian, a gente se preocupa em trazer informação e fazer a formação do eletricista, né? De trazer conteúdo. E esse é um conteúdo riquíssimo. Ele está disponível no nosso site de forma gratuita, mas para vocês aqui a gente decidiu entregar um exemplar físico, tá? Que é um material bem interessante, com bastante ilustrações, né? E ele fala exatamente desses dois produtos que eu disse, tá? São os produtos que trabalham com 70 graus e com 90 graus. Super interessante. Tá? Muito obrigado. Falando um viu? pouquinho dos produtos agora, né? Que você vai encontrar principalmente aqui em São Paulo, na Elétrica PJ, né? Que é um dos maiores distribuidores da Prysmian. A gente trabalha com a diferenciação do produto de cabos, como eu disse para vocês. Normalmente você vai numa loja comprar um fio e um cabo, ele está num rolinho, né? Sim. Aqui a gente colocou esse rolinho dentro de uma embalagem que ela te garante maior acomodação do rolo, de forma que na hora que você coloca dentro do teu carro lá, né? Sim. Ele vai ficar bem acomodado e bem protegido, tá? Porque muitas vezes o rolinho que você tira daquele plástico, né? Se você não usar ele inteiro, se você não tomar cuidado ali, se você não prender ele, ele vai escapar, né? E o grande que eu vejo também que muitas vezes o eletricista pega a nossa caixa e ele abre por aqui, né? E a gente tentou projetar de um jeito para que essa caixa fosse aberta pela parte central, né, onde você destaca o produto e você retira ele de uma forma bem mais fácil, né? Então você vai tirando o fio aqui, ó, ele vai saindo sem enroscar. Terminou, cortou aqui e ele tem uma abazinha aqui, ó, para você guardar a pontinha. Tirando aqui, tá vendo? Ó? Já fica no jeito. Já fica no jeito aqui para você guardar e não perder a ponta, né? Que eu acho que é o mais importante, tá? Legal. Ainda tem até um sinalzinho de um alvo aqui, se você quiser, você põe a ponta do fio aqui, ó. Diretamente no árvore. Ah, sim. Facilita. Do dia a A dia maioria facilita. dos dia a dia é trabalhar assim. Agora que aí ajuda muito. Sim, sim. E assim, depois que usou, você coloca lá no porta-mala do teu carro, pronto, está armazenado, o rolo continua íntegro, não vai embolar. E essa aqui é uma embalagem que a gente fez de comemoração dos 90 anos da empresa aqui no Brasil, né? A empresa já é quase centenária, ela é centenária em nível mundial, mas no Brasil ela já tem mais de 90 anos. E aí a gente fez o produto que se chama Superastic, que é o mesmo produto, porém Superastic 90+, né? E o que significa esse 90+? É os 90 anos da empresa no Brasil aqui, com as cores do Brasil, e em comemoração a gente oferece, além do cabo, dentro um rolo de fita isolante. A Prysmian também, ela é uma empresa que faz, né, as fitas isolantes, ela tem a fabricação própria. No caso aqui a gente está fornecendo um rolo de 10 metros da fita P22, que é a fita isolante que a gente usa aí no dia a dia, né? E ela vem já junto com o cabinho, tá? Ah, legal. Acho que um dos maiores também diferenciais que a gente pode destacar desse produto, se você pegar ele aqui, você vai ver uma descrição prateada, né? Sim. O que a gente normalmente faz nesses produtos é uma descrição de forma que fique fácil de visualizar
e que ela é gravada a tinta. E não somente num baixo ou num alto relevo, né? Que muitas vezes você vê os cabinhos aí, você tem que ficar colocando contra a luz ali para você conseguir detectar. Acender uma lanterninha. Acender uma lanterna em cima, né? Então, como um diferencial para facilitar, e por que prata, né? Porque mesmo no escuro, o prata dá uma ressaltada, reflete aí a luminosidade e dá para você conseguir identificar qual é o condutor, né? Um outro ponto, que esse produto ele tem, a gente chama de nível de encordoamento, uma palavra bonita, eu vou falar sem cuspir. Nível de encordoamento classe 5, né? O que significa isso? Quando a gente está falando aqui desse cabo, cadê a seção dele? Eu estou de ponta cabeça aqui, 2,5. Então, eu tenho aqui a caixa com 100 metros de um cabo 2,5 milímetros quadrados. Se eu cortar aqui e tirar os filamentos, eu vou identificar aqui uma corda, e essa corda ela é composta por vários filamentos de cobre reunidos. Num cabo de classe 4, que existe, a maioria dos fabricantes fazem o classe 4, você vai ter lá 30 e poucos filamentos. Num cabo de classe 5, você vai ter mais de 50 filamentos, né? Tem mais ou menos cobre? Não. É simplesmente que o filamento de um classe 5, ele é bem mais fino, por isso ele tem que compor em número maior para justificar os 2,5 milímetros quadrados. E o que eu trago com isso? Se você tem muito mais filamento dentro aqui, você tem maior flexibilidade, tá? Um cabo classe 4 que tem poucos filamentos, ele vai ser um pouquinho mais rígido, tá? Então, o que isso te dá? Dá agilidade na hora de puxar esse cabo. Porque na hora que você puxa ele, ele vai fazer diversas curvas e você não vai ter problema de fazer a passagem desse cabo numa instalação, principalmente que é o que é o mais tradicional, método B1, que é o método, de acordo com a 5410, o método de eletroduto embutido em alvenaria. Ok? Um outro ponto a Prysmian se preocupa em colocar nessa camada externa, se você reparar aqui, ó, ele tem um isolante. A gente fala assim, pô, o cabo é tudo igual, né? Mas na verdade, olha só, ele tem um micron aqui de uma camada, a gente chama de pele, uma camada externa que dá a cor nesse produto, cor azul no caso, e a parte branca é o isolante de fato, é o isolante elétrico que garante lá os 750 volts, tá? Mas essa película, ela é feita com uma base de silicone para justamente deixar, pega nele aí para você ver, pega de novo no cabo para vocês verem, para justamente deixar ele mais fácil de passar, mais liso, tá? Então tem alguns produtos que você encontra no mercado que eles são mais poroso, né? Você pode até ter dificuldade de passagem em eletrodutos. Bom, essas e outras características que eu comentei com vocês, a gente tem um canal no YouTube, né, onde a gente destaca todas essas características e ele faz testes mesmo, né? Então, por exemplo, como é que eu sei que ele realmente melhora a vida do cara? Nós fizemos um painel com eletroduto fazendo várias curvas, né? E aí na ponta do cabo nós instalamos um dinamômetro. E aí você puxa o cabo e esse dinamômetro vê o quanto de força você está exercendo para tracionar o cabo, né? E aí quando você compara com concorrentes, é 5 vezes mais fácil passar o cabo da Prysmian do que um cabo que não é flexível, que não tem todas essas características que eu te falei, né? Então você exige menos força e você economiza mais tempo, por exemplo, num prédio de quantos andares que você falou que vai fazer? 18. Um prédio de 18 andares, imagina passar 18 andares de fios e cabos, são muitos cabos, né? Então passa bem mais fácil, passa mais rápido, né? E acho que como recado de maneira geral, o que nós podemos falar para o cliente em relação a um cabo como esse? Um cabo que vai te garantir pelo menos uma performance de 25 anos, né? É uma vida útil atestada. É um cabo que vai dar segurança na instalação elétrica, porque não adianta você instalar todos esses equipamentos que a gente acabou de ver, né? Pô, faz automação residencial, você compra uma TV caríssima,
você faz toda uma instalação, vai colocando equipamentos dentro da sua residência e você põe um cabo que não é um cabo adequado, um cabo que a gente chama no mercado aí de desbitolado. Sim. Você conhece esse termo no Brasil, não? Desbitolado é um cabo que ele não tem a quantidade necessária de cobre, como é o caso do 2,5. E aí, consequentemente, ele não vai transportar toda aquela corrente elétrica que ele deveria transportar. Beleza? Então é isso, gente. Acho que o que a gente tem que transpassar para o nosso cliente, eu acho que é sempre a segurança, a transparência, você estar munido de informações. Acho que o exercício que o Everton propôs aqui é de uma riqueza de conteúdo excelente para que vocês deem uma alavancada na carreira de vocês, né? E do que depender da gente aqui, das nossas empresas, acho que a gente vai estar disponível sempre para ajudá-los. Ok? Obrigado. Obrigado. Agradece. Obrigado.